Você já ouviu falar sobre a síndrome do ego inflado? Vivemos numa época onde a autoestima virou um dos mantras mais repetidos, mas até que ponto isso pode se tornar prejudicial? Quando a confiança se transforma em arrogância e a autopercepção em uma ilusão? Fique com a gente, e vamos explorar o que realmente significa ter o ego inflado e como ele afeta a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre algo que, direta ou indiretamente, todos nós já presenciamos ou, quem sabe, até vivemos, a síndrome do ego inflado. Por que será que, na era das redes sociais, parece que as pessoas estão cada vez mais cheias de si? É um fenômeno que afeta a todos nós de maneiras diferentes, e hoje vamos destrinchar isso. Mas o que é a síndrome do ego inflado? Afinal, o que é essa tal síndrome do ego inflado? Para entender isso, precisamos pensar no ego como a maneira como enxergamos a nós mesmos. O ego inflado, por sua vez, é quando essa percepção está distorcida, exagerada. A pessoa acredita ser mais importante, mais inteligente ou mais talentosa do que realmente é. Esse fenômeno pode ser sutil, manifestando-se em pequenas atitudes cotidianas, ou explícito, como quando alguém trata os outros com superioridade. A mídia e as redes sociais têm grande influência nesse cenário. Quantas vezes você já viu alguém nas redes sociais agindo como se fosse uma autoridade em qualquer assunto? Esse comportamento está diretamente relacionado à síndrome do ego inflado. Por que isso acontece? Agora, por que isso tem se tornado tão comum? Uma das grandes razões é a cultura da validação instantânea. Pense comigo, a cada like, comentário ou compartilhamento, o cérebro libera uma pequena dose de dopamina, aquela sensação de recompensa. Isso faz com que as pessoas busquem cada vez mais aprovação, levando a uma supervalorização da própria imagem. O problema é que, com o tempo, essa necessidade constante de aprovação externa pode inflar o ego de forma descontrolada. Você começa a acreditar que merece mais atenção, mais reconhecimento, mais poder. E isso é amplificado pelas próprias plataformas de mídia social, que foram projetadas para fomentar essa dinâmica. 3. Como reconhecer a síndrome no dia a dia? Um amigo que sempre interrompe, uma pessoa que está sempre se gabando, coisas desse tipo. Será que você ou alguém próximo a você está desenvolvendo a síndrome do ego inflado? Aqui estão alguns sinais. 1. Interrupção constante nas conversas. Pessoas com o ego inflado têm dificuldade em escutar. Elas estão mais interessadas em falar de si mesmas. 2. Busca constante por validação. Se alguém está sempre procurando elogios ou se comparando aos outros, pode ser um sinal de que o ego está inflado. 3. Dificuldade em lidar com críticas. Se a crítica, por menor que seja, provoca uma reação desproporcional, pode ser um indício claro. 4. Necessidade de estar sempre certo. A pessoa com ego inflado não admite erros ou falhas e muitas vezes age com arrogância. As consequências do ego inflado. Dificuldades em seus relacionamentos, no trabalho. Agora, o que acontece quando o ego inflado toma conta da nossa vida? As consequências podem ser bem sérias. Um ego descontrolado afasta as pessoas. Relacionamentos pessoais e profissionais começam a se deteriorar, pois ninguém quer estar ao redor de alguém que só fala de si mesmo, que desconsidera a opinião dos outros. Solidão, fracassos no trabalho, dificuldades de trabalho em equipe. Pessoas com o ego inflado também tendem a tomar decisões baseadas em uma visão distorcida de si mesmas, o que pode resultar em falhas e frustrações. Elas acreditam que merecem mais do que realmente conseguem entregar. 5. Como lidar com a síndrome do ego inflado? Autorreflexão, leitura, tentar se desenvolvendo pessoalmente. Então, como podemos evitar cair nessa armadilha? A solução começa com a humildade. Aqui estão algumas dicas. 1. Autocrítica saudável. Faça uma avaliação honesta de suas atitudes e perceba como você está se relacionando com os outros. 2. Pratique a escuta ativa. Quando conversamos com os outros, é fundamental escutar de verdade, sem a necessidade de nos colocarmos como centro da conversa. 3. Aceite suas limitações. Todos nós temos falhas. Ao aceitar isso, nos tornamos mais humanos e acessíveis aos outros. 4. Busque feedback. Peça a opinião de pessoas confiáveis sobre seu comportamento. Às vezes, somos os últimos a perceber nosso próprio ego. Busque trabalhando em equipe e relacionamentos saudáveis. O ego é uma parte natural de quem somos, mas deixá-lo inflar pode nos afastar do que realmente importa: nossas conexões humanas, nossos objetivos reais e a nossa capacidade de aprender e crescer. O desafio é manter o equilíbrio, ter confiança, mas sempre com humildade. A síndrome do ego inflado não precisa ser uma sentença final. Com autoconsciência e esforço, podemos transformar essa tendência em algo positivo,
que nos leve ao crescimento pessoal e ao sucesso de maneira genuína. E como anda o seu ego? Já parou para refletir? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com a gente suas experiências. Nos vemos no próximo vídeo.